Oi, mais um dia que o Senhor fez, mais um dia que Deus preparou para derramar bênçãos sobre as nossas vidas, mais um dia que Deus preparou para que a gente ame mais, perdoe mais, agradeça mais, né? Então que a gente coloque em prática todos os ensinamentos que Deus tem nos dado nesses dias que a gente vem fazendo essa leitura e que a gente possa refletir em cada acontecimento com alegria. Amém? Vamos ler então hoje os dois últimos capítulos de Gênesis, o capítulo 49 e o 50. Vamos lá. Capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouve a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Como o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. Lembra, né, daqueles que entraram lá na cidade de Siquém e mataram Siquém, que tinha abusado da irmã deles, a Diná. Lembra, né? Então aí, Siquém queria a filha, mesmo depois de ter abusado dela. E aí eles falaram, só se todos os homens, todo macho da cidade for circuncisado. E daí no terceiro dia, quando eles estavam com muita dor, então Simeão e Levi invadiram na noite a cidade, só pra gente recapitular, e mataram todos os homens, todo o macho dos animais, e levaram as mulheres e crianças e todos os animais fêmeas levaram com eles. Só pra gente recapitular, então, que eles mataram. Lembrando que Ruben teve uma filha, né, que se deitou na cama do pai, enfim, traiu, né, o seu pai. Maldito seja o seu... Vamos continuar, porque eu fico falando, eu adoro. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó. E os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Levará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará
com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até os cimos dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São essas as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai quando o abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura, quando ele foi, sepultar. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo. Então aqui a gente fala da morte, né, de José, e a importância e como é importante os pais orarem pelos seus filhos, né? Aqui ele orou por cada filho, ele abençoou cada filho, ele profetizou por cada filho dentro daquilo que ele entendia, né? Jacó era um homem muito sábio. Então, dentro daquilo que ele conhecia os filhos, dos atos de seus filhos e do que Deus estava lhe falando em espírito, ele abençoou cada filho. Então, a gente vê a importância disso, né? Então, muitos pais não oram por seus filhos, não profetizam por seus filhos. Profetizem, abençoem, né? E agora eu vou ler o último capítulo. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado, e subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara como um campo, por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e a seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida.
Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Aqui a gente fala os irmãos dele, que como é louco, né? Como é importante nós liberarmos o perdão, porque isso faz bem para nós, né? Porque José já tinha liberado o perdão, José amava seus irmãos, ele já tinha passado por cima, ele ia sustentar os irmãos, os filhos dos seus irmãos e a sua descendência, né? Mas o medo e a falta de auto-perdão de seus irmãos e o medo, a culpa, né? O julgamento que eles faziam de si mesmos faziam com que eles não fossem livres. E quando eu falo em livres, eles não sentiam a liberdade de ser perdoados. Olha que profundo isso, né? José já tinha perdoado eles, mas eles não conseguiam se perdoar. Então eles eram escravos de si mesmo. Louco, né? Mas José, né, falou para eles não temerem, que ele ia sustentar então a sua descendência, era a sua família, e ele estava feliz com isso. E aí José, então, com 110 anos, ele morreu e foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. E assim a gente termina a história de Gênesis. A gente vai continuar vendo a continuação da história de José e a sua descendência e tudo que aconteceu no próximo livro, que a gente vai iniciar amanhã, que é o livro de Êxodo. Então, amanhã eu falo um pouquinho mais desse livro e aí a gente já começa a leitura. Tá bom? Espero que tu tenha gostado, espero que tenha aprendido alguma coisa com essa leitura. Tentei ser o mais didática possível, tentei falar palavras simples e de uma forma que fosse entendido, né? A criação de Deus, quando Deus exterminou o pecado, quando o homem caiu, quando ele se não gostou da criação dele, que era muito um mundo cheio de violência, e ele trouxe o dilúvio, mas aí ele fez a aliança com Noé, com o arco-íris, né? O arco entre as nuvens, e aí a gente foi vendo então Noé, aí fomos vendo sua descendência, Abraão, a promessa de que Abraão teria uma grande nação, descendentes, grandes gerações viriam através de Abraão, e a gente está vendo isso, porque a gente fala de anos, e a gente viu a promessa se cumprindo, então, e aí a gente foi vendo Esaú e Jacó, quando Jacó errou, e aí vimos também o amor de Jacó por Raquel, vimos ele trabalhando 20 anos ao lado de Labão, e vimos também os irmãos vendendo José passando muita dificuldade, se tornando governador do Egito, e a gente vai continuar. Então, Gênesis é um livro onde ele faz um furdúncio, né? Mas é o início de tudo. Então agora, a partir de amanhã, então a gente já continua então essa peregrinação, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo e até amanhã. Tchau, gatão!